Alexandre, o que é o Covidão no aumentativo? Pois é. O Covidão vem do mesmo gênese que formou o Petrolão, o Mensalão, né? É o gênese da corrupção, é o vírus, é o pior vírus que tem. Então, a Polícia Federal já armou aí um grupo, o Corona Jato, né, para fiscalizar, porque licitação está dispensada, os limites orçamentários estão dispensados, porque se trata de uma emergência. Agora tem os dois lados nisso aí, né? Tem a corrupção em si, que é o desvio de dinheiro, né? Como se fosse para fazer hospital, aquilo que faziam com os estádios, com as vendas para a Petrobras, superfaturamento, né? Tem esse lado, né? Inclusive, nesta época, para arrecadar dinheiro para a eleição municipal, para fazer a campanha, né? E tem outro lado, o lado do governo mais acima, né? Que, bom, agora se fala em algo como Plano Marshall e tal, dos gastos excessivos, né? Desesperados, eu diria até, né? Para não piorar a situação, para não causar um trauma, um caos social dentro desse trauma sanitário, né? Mas é bom que o governo lembre que a perspectiva de recessão, que significa menos arrecadação, né? Um rombo das contas públicas, quanto maior for, mais tempo vai demorar para recuperar, né? E conta pública, como se sabe, é um foco de desequilíbrio para o país, né? Então, nesse momento, é bom a gente pensar nisso, né? Dos dois lados, do excesso de gastos, né? Muito além da necessidade, e do outro, o aparecimento desse vírus oportunista, que é o da inflação, que sempre que vê a oportunidade, encontra um modo de desviar dinheiro. Bom, Alexandre, outro assunto também aqui para a gente tratar, vamos acompanhar de perto isso, mas tem a questão também envolvendo os estoques, né, especialmente de produtos de higiene pessoal. Pois é, as pessoas acham que estão exagerando, fazendo estoques, né? Continua, né? O álcool gel subiu 631%, né? O papel higiênico subiu 35%. Eu fico me perguntando por quê, né? O sabonete, tudo bem, faz sentido, né? Mas tem shampoo de cabelo, né? As pessoas estão lavando mais o cabelo, ficando em casa, não sei. Mas aí, né, as fábricas são considerados produtos essenciais, a maior parte desses, da área de higiene pessoal, né? Estão produzindo, mas não há necessidade dessa correria toda de fazer estoque em casa, né? Por falar em ficar em casa, sim, Carolina, não dá para a gente deixar de lembrar do nosso grande companheiro nesse período de quarentena. Hoje é o dia dele, dia do livro, né? É uma boa lembrança essa, né? Fica também uma boa dica, quem sabe. Alexandre, e para a gente completar, tem uma comparação aí do Brasil com os países do G7, os mais ricos do mundo? Pois é, eu vejo que à exceção do Japão, a gente está em situação mais, digamos, confortável, se é que a gente pode usar essa palavra se referindo em número de mortes, né, em relação às grandes economias do mundo, né? Os Estados Unidos estão com 144 mortes por milhão de habitantes. A Itália, 415 por milhão. A França, 327 óbitos por milhão de habitantes. A Alemanha, 63, o Canadá, 52, Reino Unido, 267. E o Brasil está com 14, né? Praticamente um décimo do número por milhão dos Estados Unidos. E o Japão com dois óbitos por milhão de habitantes, né? O Japão tem 150 milhões de habitantes e 299 mortos. Neste momento, são 241 pessoas em estado grave no Japão. Aí, só uma liçãozinha do Japão, só para lembrar, né? Só para lembrar que a gente vê isso sempre
que vê imagens do Japão. O hábito do uso de máscara, quando a pessoa tem uma gripe, algum tipo de doença que possa afetar os outros, contaminar os outros pelo perdigoto, pela tosse, pelo espirro. O Japão tem esse hábito, né? O japonês que tem um resfriado sai para a rua de máscara, se precisar sair para a rua. Talvez seja essa a principal observação a respeito do Japão, que manteve restaurantes e lojas abertas e mesmo em estado de emergência tomando os devidos cuidados. Mas teve um excelente resultado pelo hábito de higiene, hábito sanitário do povo japonês. Alexandre, falemos também da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são 2.575 mortes e mais de 40 mil casos. Pois é, essa questão de casos é só caso comprovado que fez teste, né? Então, na verdade, os casos devem ser milhões, né? Não dá para a gente seguir muito, mas eu estava vendo as curvas do Estadão que estão mostrando estabilidade. Agora, o número digamos que está na ponta de toda a crise é a consequência pior, que é a morte. E eu estou vendo aqui que o nosso número de mortes está estabilizado numa visão pessimista, porque parece que já está em queda, né? Se a gente der uma olhada na última semana, 105 num dia, 204 no outro, parou em 204 no dia seguinte, baixou para 188, subiu para 206, baixou para 115 e agora a última é 113. Então, tomara que seja isso mesmo, que os números estejam se estabilizando, né? O que significa um controle, né? Lá na Alemanha, a Alemanha concluiu que está controlado, são 83 milhões de alemães, e teve, se não me engano, eu não lembro agora, número de mortes, 4.642. Né? Então a Alemanha já está abrindo, vai abrir totalmente a partir de mais uns 10 dias, né? E foi um dos países mais afetados pelo coronavírus. Então, tomara que aqui no Brasil seja diferente, né? É a faixa etária diferente, não temos a obesidade de alguns países, temos o brasileiro já curtido pelo mosquito, pelo esgoto nas ruas, essas coisas, né? Isso, infelizmente, é uma tragédia, mas imuniza as pessoas. E temos um clima favorável também. Então, parece, né, que as curvas aí estão se estabilizando. Alexandre, chegamos aos 60 anos de Brasília, o que dizer da cidade que hoje completa 6 décadas? Pois é, você lembrou disso ontem, Raci, hoje é 60 anos. Eu cheguei aqui, Brasília era debutante, tinha 15 anos. Eu vim de Buenos Aires, onde trabalhava pelo Jornal do Brasil, já tinha sido sequestrado pela extrema esquerda e agora, né, e naquela época estava ameaçado de morte pela extrema direita, quer dizer, eu estava na boa média. E vim para cá e acompanhei, né? Aqui se respira política, né? Se respira política. Quando eu cheguei aqui era governo Geisel, estava em abertura lenta, gradual e segura. Depois, no governo seguinte, foi a devolução aos civis, veio a morte do Tancredo, assume Sarney, né? Sai a Constituinte, tem a primeira eleição direta para muita gente, para mim não foi, eu já tinha votado no Jânio Quadros lá atrás, né? Elegeu Collor, depois veio o impeachment de Collor, eu vi Itamar assumir, fazer o plano real, a inflação era de 5.000% ao ano. Tem o Fernando Henrique trabalhando por sua reeleição, chegou Lula, apareceu o mensalão, né? Veio Dilma com Lava Jato, veio o impeachment da Dilma, o Temer e o esforço para acertar as contas públicas, Bolsonaro eleito, reforma da Previdência e agora o coronavírus. Como se vê, Brasília animadíssima, né? Mas há uma pequena confusão que eu queria falar bem de Brasília. As pessoas acham que Brasília
é só esse centro político, e não é, já se tornou um grande centro econômico, produtivo, né? Tem aí 3 milhões de habitantes na grande Brasília, né? Muita gente dependendo do poder público, sim, na área federal e na área do Distrito Federal, mas a Brasília privada já é muito grande, né? E sobrevive sem o governo, já sobrevive sem o governo. Houve uma época em que não tinha jeito, mas agora já está autônoma, né? Afinal, 60 anos. E todo mundo falava da arquitetura de Brasília. Eu tenho a impressão que essa arquitetura já envelheceu. Nós temos uma arquitetura nova, moderna, né? Uma arquitetura que não envelhece é a greco-romana de Washington. Agora, a novidade modernista e tal, eu acho que já deu o que tinha que dar, e Brasília está se transformando, né, em uma nova cidade, né, com as suas áreas periféricas. Tomara que preserve esse plano piloto, que enfim foi uma grande saída para uma nova cidade, né? Lúcio Costa que desenhou, deu uma copiadazinha num plano que já havia anterior, do Marechal José Pessoa, e temos um clima sensacional, né? E por aqui eu vou ficando, senão eu vou ficar elogiando Brasília o resto da manhã.